Computador. Muito bem, então estamos indo para a nossa 25ª conversa sobre atualização do Código Civil, dessa vez com a colega queridíssima Laura Levi, que foi me apresentada por uma outra amiga, né? A doutora Melissa Baruf, né? E Baru, isso. E, bom, fizemos alguns cursos juntos também pelo IARGS, ali pela ESA, e agora viemos aqui falar sobre filiação através de reprodução assistida, né? Laura Levi é especialista em direito de família, mestre em bioética, e olha, e eu acho que um mestrado em bioética te dá autorização para falar como ninguém sobre esse tema, porque é um tema que não é muito desenvolvido na literatura, é um tema super novo, né? Em Laura, consultora em bioética e biodireito também, e professora, né? Professora de Direito de Família, Sucessões e Bioética. E a Laura, quando me trouxe o tema que ela ia falar, ela colocou artigos 1629A a 1629V. E aí que eu tomei dimensão do tamanho que essa matéria vai tomar do Código Civil e a importância desse tema, né? A gente estava conversando aqui um pouquinho antes de começar essa conversa sobre o que representa a reprodução assistida, né? Para toda sorte de pessoas, por inúmeros motivos, né? Tem dificuldade ou não tem filhos, né? E como que isso aqui é como se fosse um renascimento do que a gente entende por sociedade, por filiação, por possibilidades ou não, né? Eu acho que é uma oportunidade que nasce hoje pela tecnologia, pela ciência, e é algo muito lindo, um tema super complexo, né? Que eu acho que tem uma abrangência em termos de direitos de personalidade também, que é muito grande, e que ele não se trata apenas de um assunto que vai estar num determinado local do Código Civil, ele é um assunto que ele repercute em outros livros do Código Civil, né? Então ele é profundíssimo. E eu fico muito feliz, muito agradecido por ter aceito esse convite, Laura. Estou falando em nome do Departamento de Direito Civil do IARGS, do qual eu sou o diretor, e te agradeço em nome da nossa querida presidente, né, doutora Sulamita Cabral, que incentivou bastante essas conversas, segue incentivando e gosta muito delas. Então, obrigado por estar dedicando aí parte dessa tua tarde para estar conosco. A gente está gravando isso de tarde, né? Obrigado por ter dedicado. A gente sabe que o tempo está cada vez mais escasso, mas é muito importante, um tema importantíssimo para não só para os advogados, mas acho que é para toda a sociedade como um todo, né? Então é um dia e uma gravação bem especial essa conversa. Muito obrigado, Laura, e a palavra é tua. eu que agradeço, Arnaldo, pelo convite, né, por lembrares aí do meu nome para trabalhar essa temática da reprodução assistida agora entrando no nosso Código Civil. Realmente, assim, eu trabalho com a temática da reprodução humana assistida desde 2009, então algo que para nós, digamos, em termos de trazer para nossa realidade do mundo jurídico, da esfera do biodireito, digamos, ela ainda era muito recente. Atualmente, a gente já trabalha bastante com essas questões de reprodução assistida, os reflexos sucessórios, os reflexos de disputas de materiais genéticos, dentro do âmbito do direito de família, por exemplo, que é a área que eu também me dedico. Mas o que nós tínhamos? Nós tínhamos as disposições nas resoluções do Conselho Federal de Medicina. Então, desde 94, o Conselho Federal de Medicina disciplina as questões de reprodução humana assistida, mas sempre num caráter deontológico e ético. Então, são resoluções para os médicos, para as clínicas, para os hospitais que fazem as reproduções humanas, para que eles tenham uma base
de orientação ética nas realizações dos tratamentos, tá? Então, o que aconteceu? De lá para cá, a gente não teve nenhuma legislação que trate da temática. Nós temos 23 projetos de leis especiais parados, né, no Congresso, todos eles apensos, é um bloco gigante assim de legislações, ali tem projetos de lei que, inclusive, a maioria deles já muito defasado em termos do que vem trazendo a resolução do CFM, porque ela foi avançando conforme as questões sociais, as demandas sociais, as questões científicas, e os projetos foram ficando parados, né, e muito defasados. E agora vem essa modificação e essa reforma do Código Civil e traz para nós essas filiações decorrentes de reprodução humana assistida, que, de uma certa forma, é um grande presente, assim, uma grande solução para muitas questões. Não que nós não tenhamos aqui algumas situações, e que é o que eu vou tentar trazer, de divergências, por exemplo, que existe entre o que é o projeto e entre o que o CFM já dispõe na resolução atual 2320 de 2022, que é que está em vigor, tá? O que aconteceu? O CFM, os conselhos regionais de medicina, sempre quando acontecia uma situação que fugia daquilo que estava previsto já nas resoluções de reprodução, as partes que tinham interesse, por exemplo, em realizar as reproduções, que queriam saber se podia fazer com material de falecido, não podia, quem é que podia ser a mãe gestante, né, a, entre aspas, barriga de aluguel, que a gente erroneamente classifica, mas isso foi sendo questionado aos CRMs, de modo geral, e essas orientações, autorizações, elas vão sendo dadas em casos específicos, né? E como vai avançando e vai cada vez mais tendo esses questionamentos, o CFM, então, vai atualizando as resoluções e vai entrando dentro dessas atualizações, por exemplo, as questões referentes aos casais homoafetivos, as questões dos transgêneros, as questões de mães e pais solteiros que querem realizar uma técnica, as questões de congelamentos e encaminhamento de material genético, as possibilidades de cessão temporária de útero, que é a dita barriga de aluguel. Então, assim, vão surgindo as questões e o CFM ia trazendo as respostas. O que nos auxiliava juridicamente quando nós tínhamos os conflitos, porque os conflitos surgem, né, com as técnicas de reprodução. Então, vem agora esse dos artigos 1629A ao 1629V, tentando dar algumas respostas em relação à filiação, tá? Em alguns artigos a gente percebe que ele foge um pouquinho da filiação, ele entra um pouco em algumas disposições assim do que deve conter, quem é que vai fazer a escolha, por exemplo, de material que seja de terceiro, e entra em algumas questões que não são tão estrito da filiação em si, tá? Mas nos traz elementos bem importantes para nós resolvermos as questões de filiação. Bom, a gente teve um aumento de uso de técnica de reprodução humana no Brasil agora, nos últimos 2 anos, de 200%. Então, cada vez mais nós temos uso de técnica de reprodução humana. E isso por quê, né? Porque a gente tem, por exemplo, acontece muito das pessoas buscarem, primeiramente, uma colocação profissional, uma estabilidade profissional e deixar para o projeto parental, que a gente denomina, por um futuro. Então, principalmente as mulheres, tem a questão do envelhecimento dos gametas femininos, né, dos óvulos. Então, elas fazem a coleta de material genético, criopreservam, para que este material ele seja sempre jovem e ela possa realizar esse projeto, por exemplo, aos 45 anos, mas com óvulos de 35, por exemplo, que é uma vantagem em questões de doenças genéticas por conta do envelhecimento. E a gente tem, por exemplo, hoje, cada vez mais, pessoas jovens com diagnóstico de câncer. A gente sabe que a quimioterapia e a radioterapia, elas podem afetar as questões reprodutivas. Então, sempre quando o paciente
tem a notícia, enfim, vai iniciar este tratamento, e ele é jovem, idade fértil, não tem filhos, é questionado sobre o interesse em preservar gametas masculinos e femininos para um projeto futuro. Então, cada vez mais surgem situações onde a gente usa a reprodução humana assistida, né? E a reprodução, assim, falando, né, que tu comentaste que ela acaba tendo uma dimensão muito grande, assim, na nossa questão, não atinge só a filiação, porque por que a bioética trabalha tanto em cima da reprodução? Porque ela tem muitos conflitos éticos, né? Então, assim, é um grande mecanismo de auxílio, é um grande mecanismo de realização pessoal das famílias ou daquele indivíduo que tem um projeto parental, sem dúvida. Mas nós temos muitos conflitos éticos, né? De modificação genética, de beber medicamento, de turismo reprodutivo, que é quando as pessoas saem daqui e buscam outros países para realizar as reproduções. Enfim, uma enorme de uma discussão. Então, sim, a reprodução ela atinge vários outros ramos do direito, né? Por exemplo, entrada de material biológico de outros países para cá, né? Então, assim, entra direito internacional, entra regulamentações da Anvisa, entra outras questões que não só a filiação. Mas a filiação, quando inserida aqui dentro do Código Civil, em decorrência da reprodução, nos trouxe, assim, boa bagagem para que a gente possa responder alguns conflitos que vêm surgindo, né? Dentro aí de uma dinâmica do direito de família, tá? Então, o que nós temos, assim, eu fui pontuando aqui algumas questões que eu acho importante a gente fazer um paralelo, tá? O 1600, a gente começa ali com o 1629-A, que traz de uma forma bem ampla, né, a possibilidade da realização da técnica da reprodução humana, e eles colocam aí sim, porque nós temos no título do capítulo 5, que é o que dispõe, filiação decorrente de reprodução assistida. O correto é nós falarmos reprodução medicamente assistida. Porque hoje a gente tem aquela discussão da reprodução caseira. E aí, então, que é um universo meio obscuro, assim, né? Que não tem o controle médico, que não tem o controle de questões de doenças, que não tem o controle de número de embriões ou gestações realizadas por número de milhões de habitantes, que é feito isso nas clínicas médicas. Enfim, é uma série de cuidados sanitários e cuidados relacionados ao direito e cuidados relacionados à saúde que não é feito na reprodução caseira, assistida caseira. Então, o correto quando nós estamos falando de reprodução humana assistida ética, né, com regulamentação, é a gente falar reprodução humana medicamente assistida, né, que eles usam no artigo 129A, mas não colocaram no título do capítulo, né? Então, eles trazem, sim, de uma forma bem ampla, como a resolução 2320 hoje trabalha. Porque nesse curto de tempo que a resolução foi sendo transformada, ora ela colocou, quem pode fazer uso das técnicas. Aí tinha um momento que foi colocada, a partir de 2011, onde teve o reconhecimento das uniões homoafetivas, entrou a união homoafetiva. Daqui a pouco entraram mulheres solteiras. Aí se verificou, não, mas agora eu posso, homem solteiro também pode, né? Porque ele pode fazer com gestação de substituição. Então, hoje nós temos uma redação do Conselho Federal bem ampla, assim, nesse sentido de quem pode fazer uso são pessoas, né, maiores, capazes, que se adequem aos que o que está estipulado aqui na resolução. E é mais ou menos o que o código vem trazendo, né? Só que o que o código trouxe, ele traz no 1629-C que pode se submeter ao tratamento de reprodução assistida qualquer pessoa maior de 18, apta a se manifestar livremente e sua inequívoca vontade, tá? A resolução, ela fala de pessoas capazes. Qual é a diferença, né? Porque a gente tem maiores de 18 com uma incapacidade relativa, talvez. Então, a resolução traz capazes. Que pela idade seria a partir de 18 anos. O código fala acima de 18 anos, não fala em capacidade,
fala em manifestação de vontade, que muitas vezes a manifestação de vontade, ela pode ser feita mesmo com uma incapacidade relativa, porque hoje nas questões de curatelas nós temos, né, as ponderações das incapacidades. Então, posso ser incapaz para uma coisa, mas eu posso manifestar minha vontade no sentido de procriação. Então, a resolução traz capacidade e o código traz maiores de 18 anos, que manifestem a sua vontade. E a resolução, ela traz um limite de idade para a questão de doação de gametas, por exemplo, né? Aí a gente já, eu vou acabar tendo que pular um pouquinho os artigos para fazer uma correlação, assim. Lá no 1629G do nosso código, do projeto, né? Ele traz sobre quem é que pode ser o doador deste material genético, que pode ser gameta feminino ou gameta masculino, ou quando nós já tivermos o embrião, que depois eu vou falar mais um pouquinho, é a doação dos embriões. Ele não fala limite de doação de gametas. A resolução fala, porque a resolução é mais técnica, tem um viés mais médico, então ela coloca de 37 anos para as mulheres e 45 anos para os homens. Por quê? Para a preservação de um material genético sadio, material genético jovem, por exemplo, né? Claro que a resolução, ela diz o seguinte, saindo dessas situações, né, havendo, sim, situações que fogem dessa regra, isso vai para o Conselho Regional de Medicina da localidade para resolver. Mas o nosso projeto não traz esse limite, então ele só fala assim, aquele que pode ser o doador de gametas, né? Então ele coloca também 18 anos para ser esse doador de gametas, tá? E falando em doação, na nossa resolução, a gente tem a possibilidade em que a doação compartilhada, que nós chamamos. O que é isso? É quando nós temos duas mulheres ou dois casais, né? Independente da orientação, da forma de constituição de família, tem projetos parentais aonde uma tem óvulo e pode doar, inclusive, e quer fazer uma técnica de reprodução, precisa fazer uma técnica de reprodução humana, mas tem condições financeiras um pouco reduzidas. A outra precisa do óvulo. Então, essa pode ser doadora dessa, que tem condições, e essa auxilia financeiramente na realização da técnica, porque as nossas doações, assim como a cessão temporária de útero, ela é de forma altruísta, ela não há qualquer comercialização no Brasil em relação ao material genético. É totalmente gratuito, solidário e altruísta. Só que na doação compartilhada, não é que vai haver uma aquisição do óvulo. Vai haver um auxílio para que essa que tem um procedimento X, ela seja auxiliada com metade desse X, né? Enfim, para que as duas consigam realizar a técnica, tá? E também a gente não tem no Código Civil, que tem na resolução, que, por exemplo, aquela que vai gestar só, que é a cedente do útero, no Brasil, ela não pode ser também a que fornece o óvulo. Ela não pode ter vínculo biológico com aquela criança que está sendo gestada. Nos Estados Unidos pode, por exemplo. Então, aqui não, só que o código silenciou. Nós temos isso na resolução. Então, assim, tem situações em que a gente vai continuar utilizando a resolução para determinadas situações. Tem outras que a gente tem certos conflitos. Aí a gente vai ter que ver como é que nós vamos resolver esses conflitos, porque são coisas que já vêm acontecendo há muitos anos, já está posto, e o código deu uma freada em algumas situações, né? Então, aqui a gente trabalha, deixa eu ver, depois do 129, vou voltar um pouquinho aqui, já falei dos doadores, o 1629D trabalha com as técnicas reprodutivas que não podem ser utilizadas para fins que não sejam da gestação, da fecundidade, etc. Isso também é trabalhado na mesma resolução, né? E na resolução, ele abre um tópico específico sobre a questão de diagnóstico genético pré-implantacional, que é o rastreamento genético dos embriões, tá? Tem
Aí, mais uma enorme discussão ética em cima disso aí. Aqui no código, ele silencia, ele só coloca que não pode haver criação de seres geneticamente modificados, e a intervenção no genoma humano é proibida, exceto para terapia gênica para identificação e tratamento de doenças graves via diagnóstico pré-natal ou pré-implantacional. Ele faz referência ali no 129D, inciso 5º, tá? Ele faz referência a esse diagnóstico pré-implantacional e ele deixa bem vago e bem amplo. E aí entra a resolução, que tem um tópico específico, e vai complementar esse projeto de lei, esse artigo aqui, no sentido de o que é esse diagnóstico pré-implantacional, em quais situações o Brasil permite que seja feito, qual é o rastreamento que é permitido, enfim, tem toda uma disciplina em relação a isso, né? Que no Brasil é bem restrito, ele é bem fechado, assim. Por isso que dá margem, muitas vezes, para as pessoas buscarem reproduções em outros países, onde há uma varredura genética, onde há escolhas, né? Por É isso que eu aptidões ia te genéticas. perguntar, né? Em termos de princípio, esse rastreamento não pode ser utilizado para a gente ter o filho perfeito, por exemplo, que a gente imagina que possa encontrar a partir disso. Pelo menos no No Brasil, Brasil, né? não, né? No Brasil, não. Nos outros países, em alguns Estados Unidos, pode, é permitido, tu faz opção. No Brasil, tu não pode escolher, tu não pode nem ter conhecimento quanto à existência do cromossomo Y, por exemplo, se é menino ou menina. Exceto se tu tem já na família diagnosticado doenças provenientes de cromossomo Y, especificamente, que tu precisa, e aí seja material daquele casal, né? Porque se é material de terceiro, não vai acontecer, né? Claro. Então, material daquele casal, e aí eu preciso fazer um rastreio, preciso verificar se tem cromossomo Y ou não por conta da doença, né? Mas, no Brasil, são situações muito específicas de rastreamento. E fora não, fora a gente pode fazer escolhas, né, fenotípicas e inclusive de aptidões, assim, de aptidões para o esporte, altura, entendeu? Intelectual, QI, essas questões também há uma escolha. E lá é remunerado, lá é um comércio, né, de material genético, de gestações, enfim. Então é bem diferente. Este é um fator. Algum lugar específico, assim, que tu diz? Eu sei que tem alguns países, mas... Tem países que são considerados países de turismo reprodutivo, né? Ucrânia, país de turismo reprodutivo, Espanha, Estados Unidos, que tu tem liberalidades éticas, né? E tu tem maior possibilidade de escolhas, né? Enfim, que não te prende tanto em algumas restrições que nós temos impostas aqui no Brasil. Então, isso abre este campo, né? Às vezes as pessoas fazem com o próprio material biológico delas, mas realizam fora. Então, não é porque eu precise de um material de terceiro e aí lá, por algum motivo, é mais fácil. Não, às vezes é material dos próprios autores do projeto, mas por flexibilidade ética do que eu pretendo, rastreamento genético, por exemplo, eu vou implantar em uma ascendente de útero e lá é mais fácil porque foge da regra aqui que a gente vai falar depois um pouquinho, e ok, eu vou pagar, mas é muito mais fácil, entendeu? Então, acaba gerando esses turismos reprodutivos, e só que nós temos aí um problema que quando a gente tem que entrar com esses, principalmente a questão dos materiais genéticos no Brasil, né? Sobrou, por exemplo, material genético e está criopreservado na Ucrânia, em embriões, por exemplo, né? Então a gente tem que fazer todo um trâmite para a entrada de material genético no país, entendeu? Porque até tem pessoas que buscam, inclusive, e fazem o próprio descarte ou o próprio encaminhamento lá no local da realização. Mas se eu não faço e eu quero que entre esse material, tem toda uma questão que a gente tem que fazer. E depois também tem assim, se sobra este material, né? E falecem essas partes no Brasil, a gente tem aqui as disposições que a gente vai ver o que a gente faz. Só que se esse material está no exterior,
né? Então, assim, quem tem acesso a esse material e ele está no exterior? Porque aí vige regra também do próprio país, né? De quem é que vai poder ficar responsável, tem um custeio para manutenção, obviamente, quem é que pode depois autorizar descarte, enfim, tem uma série de questões e vão abrindo, assim, né, as situações que às vezes a gente nem imagina. Mas o que eu estava falando, como cada vez mais as pessoas buscam a reprodução assistida, cada vez mais surgem problemas que a gente às vezes nem pensa quando a gente está falando assim numa criação de uma orientação, de uma legislação. O problema vai surgir na prática. E aí a gente tem que dar conta com o que nós temos, né? Então, quando nós não tínhamos assim nem mesmo esse esboço, nós sempre utilizamos a resolução do CFM e também normas internacionais, né? As declarações internacionais de bioética e direitos humanos, que fala a Declaração Internacional de Bioética e Genoma Humano, que fala sobre algumas disposições, né? Do que pode fazer, do que não pode, e aí a gente vai construindo. Mas agora, com isso, a gente tem um norte, pelo menos, para algumas questões mais básicas, assim. Aí depois a gente entra no 1629-E, que fala sobre as questões de quando é que é indicado o tratamento, né? Aqui no projeto, ele fala que é indicado quando houver possibilidade razoável de êxito e não representar risco grave para a saúde física ou psíquica dos pacientes, incluindo o descendente. Tá? Na resolução, ele já transfere essa formatação e fala de probabilidade de baixo risco, porque uma gestação a gente nunca sabe qual é o risco, né? Então, falar que não vai ter risco, não representar risco, é muito delicado, porque é baixo risco, mas qualquer gestação pode acontecer uma situação intercorrente, enfim, e gerou um risco, né? Então, tem essas diferenças assim, de nomenclaturas entre a resolução e o projeto. A seção aqui, o 1629-F fala da doação, né? Que um pouquinho eu já falei sobre quem é que é permitido doar, que aqui a gente fala só da idade do doador de 18 anos, e lá a gente tem limite de doador de idade. E aqui a gente fala sobre doação de gametas, na resolução, gametas, embriões e tecidos gonadais, inclusive, tecidos que podem, dali, retirar o material genético reprodutivo. No código, ele fala doação de gametas. Quando ele trabalha, aqui, ó, seção 2, da doação de gametas, ele vai falar da doação de embriões lá na parte do consentimento informado. Aqui ele não trabalha a doação de gametas, ele trabalha só doação de embrião, trabalha só a doação de gametas, tá? E ele deixa para falar alguma coisa sobre doação de embriões lá para o ponto final do consentimento informado, tá? E na resolução não, eles trabalham de uma forma conjunta, assim, né? Aqui o 1629-F, G, também fala a questão da idade do doador. O parágrafo único, que é vedado aos médicos e aos trabalham, né, a equipe toda que trabalha na unidade, ser doador naquela unidade, isso também é previsto na própria resolução, não tem diferença. O 1629-H muda bastante entre um e outro. No nosso projeto, aqui está posto a escolha dos doadores. Aqui a gente está falando de material genético, gameta, ou óvulo, ou espermatozoide. A gente vai usar um terceiro, vai usar um banco. A escolha desse doador cabe ao médico responsável pelo tratamento e deve garantir, sempre que possível, que o doador tenha semelhanças fenotípicas, imunológicas e a máxima compatibilidade com o receptor. Na resolução, a escolha é do usuário, a escolha de quem faz o projeto parental. Totalmente distinto do que a resolução Pois está é, posta. e para nós, assim, de ouvir isso numa primeira vez que a gente se depara com isso, a gente acha estranho, né?
já cai estranho assim o médico, como assim? Exatamente. O médico, para aqui no projeto é o médico, e que é muito estranho. A gente que sempre trabalhou com isso, a gente, porque assim, tem algumas informações que a clínica passa quando o casal ou a pessoa vai fazer escolha do material genético, né? Algumas características fenotípicas, algumas coisas assim básicas, e se faz a escolha. Aqui não. Aqui o médico que vai fazer essa compatibilidade, ele que vai trazer semelhanças. Então, o usuário fica refém, digamos, dessa escolha, né? É algo que trouxe bem diferente do que está previsto na resolução do E CFM. na resolução, não, também, pelo que eu sei, mas daí tu me corrige, Laura, por favor, não tem a obrigatoriedade de ter essa semelhança, né? Não, não tem obrigatoriedade. A escolha é do usuário. E parece que com o Código Civil ele está impondo que o médico, que é algo É, até que é meio que é bem ético essa questão, né? deve garantir sempre que possível Olha a só, semelhança fenotípica. E lá não, lá eu posso dizer assim, olha, não me importo, né? claro, mas é óbvio. Havendo compatibilidade, por exemplo, questões imunológicas, que muitas vezes é o principal, as questões fenotípicas não é relevante, né? Então, aqui não, aqui ele impõe, assim, como se fosse tu tá escolhendo para formar aquela família o mais próximo de aparências possível, assim, né? Pois é, mas olha, é assustador. Sinceramente, eu não entendo como é que chega nessa fase e tenho medo de qual é a consciência que isso vai ser votado no Congresso. Muito É, receio. muito. Aqui nós temos essa questão aqui é uma questão bem delicada, principalmente por conta do que hoje já é há muitos anos praticado nas clínicas. Essa ponderação que traz a resolução nesse aspecto é algo que ela vem há muitos anos. Nós temos situações e nós temos itens da resolução que vai sendo alterado, mas este em específico é um que se prorroga no tempo porque é algo posto já, é algo que, né, a escolha é do usuário e não não da equipe, né? Então é algo que vem bem na contramão do que hoje nós estamos acostumados. Escolher é uma faculdade, né? Acho que tá obrigado a escolher, né? Exatamente, exatamente. O 1629, também, ainda sobre doação de gametas, né, fala sobre o sigilo de informações e a identificação dos doadores, é previsto também na resolução, tá, da mesma forma. O 1629J, ele trouxe algo que eu vejo como bem assim, interessante, porque ele coloca essa obrigatoriedade das clínicas, hospitais e centros médicos fazerem já tinha, sempre ficava o registro, por exemplo, de todos os materiais, a produção de embrião, as gestações efetivadas, as gestações com sucesso, o que era feito ficava em arquivo sempre a ser questionado ou ser verificado pelos Conselho Regional de Medicina quando solicitado, tá? Mas aqui nós temos uma obrigatoriedade, que na verdade até já acontece, mas impõe uma obrigatoriedade de forma clara, de informar o Sistema Nacional de Produção de Embriões, que nós temos uma central, né, vinculada, inclusive, ao Ministério da Saúde e Anvisa, que é essa produção de embriões e nascimento dessas crianças provenientes desses materiais genéticos doados. Então, isso é para se ter o controle e, inclusive, aqui eles trazem bem pontual e que não aparece na resolução, é que garantir que os ofícios de registro civil possam fazer as verificações para fins de procedimento pré-nupcial de casamento, para ver se não há casamento entre irmãos. O que a resolução fala? A resolução ela coloca um limite de 2 nascimentos de crianças com sexos diferentes do mesmo doador por 1 milhão de habitantes, na tentativa de evitar casamento entre irmãos.
o que traz o nosso projeto é a obrigatoriedade desses registros ir para o sistema nacional e que os registros civis, quando da habilitação de casamento, vão ter que também fazer essa consulta. Só que aqui a gente entra numa situação seguinte: a pessoa só vai saber que ela é filha de reprodução assistida com material de terceiro se isso for dito a ela. Porque, senão, eu não sei, né? Meus pais ali fizeram uma. Enfim, nasci e não sei, ninguém me contou que houve um procedimento de reprodução assistida, que houve a utilização de material de terceiro. Então, biologicamente, eu tenho uma junção com material de outra pessoa. Então, aqui se pergunta a todas as habilitações de casamento vão ter que ser feitas essas consultas? Porque como é que eu vou saber se o Arnaldo é filho com utilização de material de terceiro ou não? Porque o Arnaldo pode também não saber. Então, eu não vou chegar lá no registro e vou dizer, olha, eu estou me habilitando para o casamento e eu sou filho com material biológico de terceiro. Então, eu tenho que ver se eu tenho algum... ela é minha irmã, né? Biológica. E é uma solução além de ser estranha por si só, ela é incompleta, porque como faz na união estável? Ah, sim. Então, Não, é só o casamento que tem aquele rigor, a formalidade, né? sim, então, sim, mas acaba criando uma, É, né? por Enfim. isso, por isso que a orientação da resolução é justamente nesse sentido. Ela tenta. Olha, eu sempre penso assim, olha, que para isso dar certo é preciso transparência, ciência e concordância de que aquela é uma informação que é o direito, vai ser direito da pessoa que nasce ter essa informação. Isso tem que estar na certidão de nascimento. A Aí criança tem que tá. saber, tem que saber. A gente vai ter, não adianta a gente, vamos pensar daqui a 50 anos, essa discussão que a gente pensando, tá fazendo agora vai ser uma discussão tola, porque é uma questão de consciência, e não é uma questão né, de saber numa consulta ou não. Isso tem que, para se tornar popular, se tornar uma, uma solução, porque isso é uma solução, isso depende, né? Da consciência das pessoas, do aceite das pessoas, de que isso esteja desde sempre claro, desde o início para todo mundo. É uma coisa que fica numa penumbra por ano, se entrar em união estável nunca vai saber, se casar, pode ser que saiba. Na Parte parece verdade, que de esconder, né? a pessoa que for fazer a habilitação ao casamento e, por exemplo, não saiba, e aí os registros tenham que fazer a consulta de todas as pessoas, né? Que eu sei ou não sei, então a obrigatoriedade é para todos. Ele só vai ficar sabendo se aconteceu de ele estar casando com a irmã. Se não, feita a consulta, não é, beleza, toca para frente, ele não vai nem saber. Só que todas as regras aqui postas sobre a questão de registro civil das crianças nascidas, frutos de reprodução assistida, essas situações, elas não podem constar na certidão. Pois Por é. exemplo, a criança que é fruto de barriga de aluguel, entre aspas, né? Foi gestada por sedente de útero, essa informação não consta na Mas certidão de nascimento. por isso que eu digo assim, para mim, que eu não sou especialista lá, por favor, né? Eu sou de outra área totalmente diferente. Mas parte-se de uma, parte-se como é que eu vou te dizer? Mas para um fenômeno natural acontecer, parte-se de uma informação que vai ficar escondida, sabe? Para mim A isso não mesma, é ético desde o princípio. Para mim, a mesma questão, a mesma aquele que questão das doa, aquele que promoções. serve como barriga de aluguel, aquele que doa, ele tem que saber que vão se saber que foi dele e que não vai ter um direito sucessório. Isso se resolve assim, sabe? Não vai ter um direito de filiação, né? Sim, Agora,
fazer todo esse fenômeno, toda essa organização, partindo do pressuposto de que as informações não devem ser, acho que não, para mim não parece isso em termos de governança também não parece muito claro assim, sabe? Não parece claro para mim. Parece meio que é para esconder as informações. E, na verdade, isso aqui vai muito ali no mesmo sentido das adoções, né? Por exemplo, se tu adota um bebê, claro, no assento do livro vai constar sempre a adoção. Na certidão de nascimento, não. Vai ficar com filho de e filho de, tá? E ele é um bebê, então não tem aquela ideia, né? Do tipo, eu passei por uma instituição, depois eu fui adotado. Não, então assim, se ninguém me contar, eu posso nunca saber, né? Parte da ideia de que a informação tem que ser passada para essa pessoa. Porque Parte da via de ideia de que a pessoa vai ter uma vida toda constituída por uma falta de uma informação que é direito dela e ela tem que direito receber, quer goste, quer não goste. Eu não posso presumir que ela não vai, que isso vai causar um trauma para a pessoa. é uma questão pessoal, digamos assim, né? E o direito, porque ela tem esse direito de receber, mas ela só vai ver garantido esse direito se os outros fornecerem informação para ela, Sim, né? sim. Então, e é no mesmo sentido toda a questão de reprodução humana com material de terceiro. Ele tem direito a saber a Mas só identidade se descobrir biológica acidentalmente. do seu pai biológico, né? E aqui está garantido, não há vínculo de filiação, não constitui vínculo de filiação. Eu tenho o direito de saber, e aqui está, aqui ó, no 1629K, né? Toda pessoa nascida de técnica de reprodução heteróloga tem o direito de conhecer sua origem biológica, mediante autorização judicial, tá? Não é assim, eu vou na Sim, clínica e sim, sim. para preservação da sua vida, saúde física, rigidez psicológica e outros motivos justificados. E aí, ponderação de magistrado, né? Claro, se for por uma questão de saúde, para verificar a Claro, claro. compatibilidade de doadores, é totalmente autorizado. Depois, outros, é aquela coisa. Cada juiz, cada sentença, cada cabeça uma sentença, né? Mas, e também aqui, ó, o direito do doador em buscar conhecer o seu filho, nascido de material genético que ele doou para o banco, em caso de manutenção da sua vida ou outro motivo relevante. Também deixa em aberto, a critério do juiz. Em qualquer caso, está lá no parágrafo 3º, acho que que eu não, deixa eu ver, 1629K, segundo, nenhum vínculo de filiação será estabelecido tanto com o filho quanto com o doador. Tá, e tu Né? leu filho Pode ali, né? conhecer. Antes, quando tu leu filho. É filho, mas não tem nenhum vínculo de filiação. Deixa eu só. É garantido o sigilo do doador, gamesa, governado direito de pessoa nascida com utilização de seu material Bom. genético. Ah, bom. Pessoa nascida da técnica de reprodução heteróloga conhecer sua origem biológica, mediante autorização. E direito do doador em buscar a conhecer o fruto do seu material genético, né? Perfeito. E não gera vínculo de filiação, óbvio, Óbvio. né? Mas o que acontece, Arnaldo? Tem países em que a doação é anônima, tá? No Brasil. Até que aconteça essas situações de buscar ascendência, né? É anônimo. Só que em alguns países está caindo o anonimato do doador, já nas clínicas, Sim, tá? sim. Está lá disponível as identidades. Isso está caindo muito a doação de material genético. Muito. Mas para mim é óbvio que tem que cair. Isso é uma questão de tempo, porque não existe em nenhum lugar do mundo esse anonimato. Não, no sentido assim, ó, de que não, as pessoas não querem mais doar. Porque a minha Não. identidade já está Mas as pesquisas não estão usada. mostrando o contrário, que isso não influencia, ou está Não, caindo? está caindo, eu estou Está dizendo, caindo. está caindo drasticamente a doação de material genético. Drasticamente. Então, é uma situação que será que, assim, a gente há muito tempo, tá, Arnaldo, que juridicamente a gente sempre pleiteia essa busca de ascendência biológica para filhos, de Sim. reprodução.
Isso fazendo sempre uma analogia com a adoção. Sim, Isso foi há muitos anos a gente faz isso. E hoje entrou aqui para o projeto, tá? Essa possibilidade. Só que as pessoas sentem um pouco de medo quem é doador de material, tá? Nesse sentido. Porque, se tu pensar o seguinte, bom, não tem vínculo de filiação, ok, o meu medo não é a vínculo de filiação, mas vir uma pessoa e conhecer, e te conhecer, e saber que tu é um material genético, tem um impacto emocional, tem um impacto psicológico numa relação, tem uma situação, entendeu? Então, isso é algo que tem que se pensar também. O outro lado, né? claro, claro. É que Eu fui doador, a eu fui minha doador de posição, gaveta, e daqui a não, pouco chega uma pessoa claro, que mas a minha posição é sempre é sempre no sentido da consciência das pessoas. Quem doou vai saber que doou e vai ter doado com a certeza de que está protegido em termos de direito de família e de sucessões. Não é o termo adequado, protegido, mas enfim, né? E se isso causa um impacto emocional, então também quem doa que esteja preparado para ter esse impacto emocional. Para mim é tudo uma questão assim, eu vejo isso, mas assim, dentro da minha visão, do que eu compreendo e do meu conhecimento, como uma imaturidade. Eu vejo assim. Na minha opinião, que é se. uma questão de maturidade até emocional, né? Sim, mas em termos sociais, Lidar assim, com a sabe? situação, Claro. né? De lidar. E a gente, aqui, muitas vezes, por exemplo, ser doador de embrião, tá? Vamos pensar o doador de embrião. Eu fiz uma fertilização in vitro em laboratório, constituí vários embriões. O meu projeto parental utilizou 2, 3, tá? E tenho lá sobrando 4, 6 embriões, tá? E eu, determinado momento, ou aconteceu uma situação que já estava previsto, que eu vou doar estes embriões a quem precise, né? Vou ser doadora. Será que não? Isso é uma discussão que a gente faz, assim, né, academicamente, pensando nessas questões éticas e bioéticas. Será que não vai diminuir as doações de embrião Acho que vai. Acho que quando, vai. quando a gente começar a buscar cada vez mais essas ascendências Mas biológicas? daí, do outro lado da moeda, é uma solução que parte da omissão, sabe, de esconder a informação. Não, eu te entendo, só que é algo complexo, porque nós estamos A numa. consciência leva a diminuir a doação, mas com todos conscientes, até que isso realmente seja entendido pela sociedade, se institucionalize na sociedade e volte a crescer. Às vezes tem que dar um, dois passos para trás para andar, pra ir adiante. O que eu acredito é que ir adiante com base na falta de informação é um futuro obscuro, né? E que vai criar mais conflito depois do que soluções. A gente tem muitos que defendem justamente, até mesmo nesses países onde a, a identidade dos doadores elas já estão postas assim na própria clínica, né? Então, há justamente quem defenda por este motivo, porque olha, nós precisamos deixar claro que esses doadores, aos doadores e aos receptores, que essas identidades vão ser reveladas, estão reveladas. Tanto ao descendente, ao descendente, na verdade, só se for transmitida a informação. Isso é sempre, né? Porque um bebê, uma criança, né? Enfim, não tem como ele ter esse conhecimento se não passar a informação a ele. Mas o doador tem que saber já e tem que estar consciente dessa situação. Né? Então, mas nós estamos nesse momento onde, na sociedade, nos momentos as que estão se permitindo essa identificação desses doadores, inclusive desde pronto, assim, desde o momento da doação, eles estão reduzindo muito o número de doação de materiais genéticos, né? E aí o que começa a acontecer? Começa a buscar em outros países. As pessoas dessa região, por exemplo, começam a buscar em outros países. Por quê? Porque tem baixo material genético, né? Então começa
a buscar as coisas. Aí, o que faz? Aumenta turismo reprodutivo, entendeu? Porque começa a ir para outros mercados, e são mercados que também não trabalham com questões muito éticas. Então, ou seja, é quase que um dominó, sabe? Assim, tu empurra uma pecinha e aquilo ali vai Vai. atingindo outras Tem mil esferas. repercussões, né? Tem mil, assim, é incrível. E aí, para dar uma continuidade aqui, a gente vai para a seção. Aí nós entramos no 1629L na seção temporária de útero, que é conhecida como barriga de aluguel, né? No L ali, que é a definição da seção temporária, não tem grandes novidades, segue o que a própria resolução coloca. Também o M, que não tem finalidade lucrativa ou comercial, de forma alguma a gente tem remuneração para a sessão temporária de útero. O 1629N é que nós temos uma situação, porque ele traz que a cedente temporária de útero deve ter preferencialmente vínculo de parentesco com os autores do projeto parental. O que a resolução trabalha? O preferencialmente deve ter parentesco consanguíneo com um dos autores do projeto parental até o 4º grau, tá? Isso que está na resolução. O nosso projeto, ele não fala se esse parentesco é consanguíneo ou é um parentesco civil, que já muda completamente a dimensão, né? E não também delimita o grau de parentesco. E na nossa resolução, o que entrou na atualização de 2021 e foi mantida na de 22, é que essa cedente de útero, ela também tem que ter um filho nascido vivo, quando for cedente de útero. Aí começou a se discutir, mas por quê? Aí tem duas possibilidades mais, né, que mais se trabalha. Para que não se tenha um conflito de maternidade positivo, ou seja, que a cedente depois não queira ter o vínculo de filiação, constituir vínculo de filiação com essa criança, né, para evitar conflito de maternidade. Por quê? Porque ela já tem um filho, né, dela, já exerceu, digamos, a maternagem, já tem este vínculo, mas tem a corrente que é da medicina, de o porquê que tem essa, digamos, essa peculiaridade, é porque uma gestação, ela sempre pode ensejar um risco, inclusive um risco de uma infertilidade futura. E aí, se ela já tem pelo menos um filho nascido vivo, ela já tem um filho dela, já exerce a maternidade, já passou por toda essa, né, construção emocional, enfim, de desenvolver toda essa experiência, né, da maternidade. E aí, se acontece de ela ter uma situação que deu uma gravidade, uma intercorrência na gestação, e ela venha a ficar infértil, ela ao menos tem um filho nascido vivo. Então, hoje na resolução nós temos isso, tem que ter um filho nascido vivo e parente até o 4º grau consanguíneo, de um dos dois, do projeto parental. O nosso projeto só diz que tem que ser preferencialmente com vínculo de parentesco. Não diz se é parentesco consanguíneo, se é parentesco civil, não tem o grau, deixou uma coisa extremamente ampla, tá? E que para os centros clínicos a coisa já é bem mais restrita. Então aqui também tem uma divergência, né? Aqui a gente vai ter que ver como é que as clínicas vão se adaptar, enfim, provavelmente os pedidos que fugir da resolução, há clínicas que não vão querer proceder, e aí vai ter que se levar para o CRM, porque todas essas questões administrativas são resolvidas pelo CRM, e aí começam a ter as decisões, autoriza, não autoriza, pode parentesco civil, não pode parentesco civil, porque o projeto deixa aberto, tá? No 1629O, trabalha a documentação ali dessa sessão temporária de útero, e ele traz um documento a mais do que a resolução prevê, que é o documento escrito, que pode ser público ou particular, firmado antes do início do procedimento médico da implantação,
e no qual deve constar obrigatoriamente a quem se atribuirá o vínculo de filiação. Lá na resolução, a gente tem todo um item com bastante elementos de documentação, do que deve constar, o consentimento, etc., incluindo a assinatura do parceiro da cedente de útero, ou marido ou companheiro, que aqui não traz. E inclui também o compromisso desses autores do projeto parental em custear a questão médica e multidisciplinar dessa gestação, até o puerpério. Nutricionista, exercício físico, psicólogo, exames pré-natais, etc. O custeio da gestação é dos autores do projeto parental. A gente não remunera o contrato, não, né, da cessão de útero, mas os autores custeiam tudo que for necessário para chegar a termo a gestação. Então, quando é feito o registro, que aí é o 1629P, o registro civil dessas crianças nascidas de cessão temporária de útero, o que a gente tem que levar? O documento de nascido vivo do hospital, o termo de consentimento das clínicas, que é com uma gama de elementos enorme que está previsto na resolução, e mais este documento do 1629O, que é público ou particular, um instrumento que garante a identificação de filiação. Com essas documentações, eu vou ao registro e procedo, então, à certidão de nascimento da criança em nome dos pais autores do projeto parental, tá? Então, aqui traz essa questão de registro pontual dos filhos nascidos de cessão temporária de útero. A reprodução pós-morte, tá, que vem 1629Q e o R, trabalha como já é o entendimento atual hoje. A gente passou de uma dinâmica onde nós não tínhamos uma manifestação expressa de um documento, isso há anos atrás, né? Onde nós não tínhamos uma manifestação inequívoca e expressa em termos de implantar o material que ficou criopreservado e foi do falecido, ou da falecida, ou de ambos, né? E aqui a gente já modificou o entendimento jurisprudencial. Em 2021 nós tivemos um caso muito emblemático de julgamento do STJ, justamente nesse sentido que a gente trabalhava antes na reconstrução da vontade, né? Digo, o casal planejou, o casal foi na clínica, o casal fez isso, o casal tinha sonho, o casal tinha projeto e um faleceu. E eu quero dar sequência a esse projeto. Ok, está autorizado. Mudou este entendimento de uns anos para cá, e aí o STJ veio em 2021 e firmou o entendimento nesse sentido. Não. Por mais que esteja dito que os gametas ou o embrião vai ficar sob a responsabilidade do cônjuge ou do parceiro vivo, ele não autorizou a implantação. Ele autorizou ficar responsável. Responsável ou ter a guarda ou ter a custódia, que são nomenclaturas que se usavam antigamente, significa que ele vai cuidar, que ele vai pagar mensalmente, que ele vai controlar esse material genético. Mas ele não disse que podia implantar. Então, não pode implantar. Isso foi o entendimento agora atual do STJ. Então, a própria resolução modificou e traz que deve ter a anuência expressa do uso, do que eu vou usar. E o que traz o nosso projeto? Expressa a manifestação em documento escrito em situação de gametas, indicando doação de gametas, uso de gametas criopreservados de pessoa falecida, tá? A quem será destinado o gameta e quem deverá gestar. Isso é importante, por exemplo, em situações de casais homoafetivos, né? Porque às vezes tu fica, tá, mas como assim? A quem destina o gameta é quem vai gestar, mas não é a mesma pessoa? Não, pode não ser que seja a mesma pessoa, entendeu? Então, a quem vai se destinar o gameta e quem vai gestar. Em relação ao embrião,
é também uma expressa manifestação e documento escrito, sendo o embrião a quem deverá gestar, a quem cabe gestar. Também totalmente de uma forma inequívoca de manifestação de vontade. Tá? Então, isso é a reprodução pós-morte, e também aqui no 1629, que é parágrafo único, o vínculo de filiação do filho concebido e o genitor falecido se estabelecerá para todos os efeitos jurídicos em relação paterno-filial. Porque o que nós tínhamos? A discussão sobre os efeitos sucessórios. De filhos nascidos de material pós-morte, o tempo não se colocou aqui, é uma grande discussão que a gente faz, em quanto tempo essa pessoa pode usar esse material, ad eternum, né? E fica uma insegurança jurídica ad eternum, talvez para herdeiros já nascidos à época do falecimento. Então, tu tem um inventário que tu nunca sabe se eu não vou ter que fazer uma colação e repartilhar, porque eu tenho embrião, por exemplo, criopreservado, eu tenho gametas, e aí se ela faz uso, ou ele faz uso, eu tenho mais um herdeiro. E aqui não trouxe a disposição a tempo, e o tempo é uma discussão muito forte nas questões de reprodução pós-morte. Em quanto tempo ela tem que usar esse embrião? Né? Mas há 2 anos, mas 2 anos, às vezes a pessoa está enlutada ainda, não consegue usar. Então, a questão de tempo não foi resolvida. Tá? O que foi resolvido é a constituição de vínculo. Que tivemos um período onde os autores diziam que esse vínculo não era absoluto, podia ser relativo, justamente por questões sucessórias. Tá? Muita discussão sucessória em termos de reprodução pós-morte, muita discussão. Esse projeto não nos responde tudo, tá? Mas ele nos garante algumas situações que nos deixam mais seguras. E, por fim, ali que nós temos é o consentimento informado, tá? A última parte desse capítulo. A resolução tem também, no mesmo sentido, traz mais ou menos a mesma formatação esse consentimento informado. O que a gente discute muito na bioética é que o consentimento informado não é um mero documento, mas ele é um processo. Então, a gente tem que garantir que as partes tiveram as informações corretas de todo este mecanismo do consentimento, principalmente relacionado às questões de filiação, porque quando nós não tínhamos essas previsões aqui do nosso projeto, aonde ele diz que nascido fruto de reprodução assistida, né, constitui o vínculo de filiação, eu tinha uma situação de dúvida, muitas vezes, né? Será que as partes receberam a informação quando estavam fazendo o procedimento de que, se eu me divorciar, porque isso eles têm que deixar claro, se eu me divorciar, quem é que vai poder usar o material, né? Naquele momento ali onde tudo está bem, onde eles estão planejando um filho, ela diz, não, fica com ela, né, os embriões ou o material, tá. E aí depois, no momento da ruptura, ele não quer que ela faça uso, né, do material, porque, a gente não tem mais projeto parental junto, mas agora eu não quero mais ser pai com ela, né, eu estou em outro momento da minha vida, enfim. Então, até que ponto essas pessoas receberam essa informação real de a dimensão desses vínculos de filiação após uma ruptura de conjugalidade, após questões de falecimento. Aqui, no nosso código, foi muito importante no projeto que eles colocam em caso de doença grave ou desistência do projeto parental, né? Porque ele tem que tomar conhecimento de realmente todos os efeitos que isso gera em todas essas situações para escolher com quem vai ficar esse material genético se eu for acometido de uma doença grave, se eu falecer, se eu me divorciar, se eu dissolver uma união estável. Porque conversando com diretores de clínicas, por exemplo, eles receberam este ano, no ano de 2023, que eu estava conversando com 2 diretores de clínicas, eles receberam na mesma clínica, 3 notificações extrajudiciais
de que a clínica não poderia realizar o procedimento de implantação do material genético de uma pessoa que era o pai daqueles que estavam fazendo notificação, constituído material genético com a esposa do segundo casamento, e eles eram filhos do primeiro casamento, e o pai estava curatelado. Ou seja, o pai realizou o procedimento não interdito, maior, capaz, lúcido, tá? Fez uso ou não fez uso do material genético, tem filho lá com a nova mulher ou não, mas, ou seja, os filhos do primeiro casamento, mais velhos, eles queriam que a clínica, se a mulher fosse a clínica querendo usar, ela não realizasse o procedimento por ter responsabilização civil posterior. E a clínica disse, Laura, mas olha só, essa situação não estava prevista no nosso termo de consentimento. A gente prevê divórcio, solução de união estável, morte. Mas se uma pessoa ficou incapaz e agora eu posso fazer. E a incapacidade era posterior ou anterior? Posterior, É. entendeu? E aqui o nosso código, em caso de doença grave, tu já tem que colocar no teu termo de consentimento qual é o teu desejo do material que vai ser feito com o material. Em caso de doença grave, a gente até pode pensar, talvez, numa curatela, uma interdição, né? Uma incapacidade de se manifestar, alguma coisa nesse sentido. Mas é que é extremamente complexo, né? É algo que não é simples de fazer, né? E o mais aqui que me chamou a atenção é o 1629V, parágrafo único, que determina que os embriões criopreservados que sobraram, eles podem ser doados e eles podem ser encaminhados para pesquisa, mas eles não podem ser descartados. O que é prática, o descarte de material genético hoje, porque não é proibido. Se não é proibido, é permitido. Inclusive, temos uma decisão nesse sentido do Tribunal de Brasília, eu acho, se não me engano. E aí, aqui ele inviabiliza o descarte de material genético e determina encaminhamento para pesquisa. Lá na Lei de Biossegurança, que é de 2005, que fala sobre pesquisa em embriões, tem duas possibilidades. Ou o embrião ser inviável, mas para tu descobrir que ele é inviável, tu tem que fazer rastreamento genético, ou ele tem que estar criopreservado por 3 anos ou mais. Então, eu só poderia encaminhar para pesquisa depois de 3 anos dele congelado. Enquanto isso, ou eu dou, ou eu mantenho na clínica custeando, porque eu não posso descartar. Entendeu? Então, isso é uma inovação, assim, do código, do projeto de código, sim, absurda, assim, assustadora no sentido da prática, né? Da realização das reproduções assistidas, porque acontece muito o descarte do material genético. A destinação que o casal vai dar é o descarte, ou a doação, ou o encaminhamento para pesquisa. São 3 alternativas. E aí o código, o projeto, ele acaba com uma das alternativas, que seria o descarte de material genético, né? Então, de uma forma, assim, absolutamente ampla, Arnaldo, mas já levou 1 hora e pouco, é que é um tema extremamente complexo, a gente pode ficar, a cada ponto a gente pode falar, é uma aula. Então, mas assim, para ter uma noção geral, tá? Entrou a questão de filiação decorrente de técnica de reprodução assistida no nosso Código Civil, nosso projeto de código, o que foi uma grande, assim, uma grande inovação para nós, que nos traz algumas respostas, que nos dá embasamento, mas também nos traz alguns conflitos em decorrência da prática e do que o próprio Conselho Federal pratica, né, nas resoluções. Então, a gente segue utilizando a resolução, porque ela traz elementos que complementam os artigos, e em outros pontos nós vamos ter que ver como é que nós vamos fazer, porque um tem força de lei e uma é uma orientação deontológica e ética, né, de um Conselho Federal de Medicina.
Não, eu acho que, olha, meu Deus do céu, não, como eu te falei, eu sou contratualista, trabalho com contratos e ainda minha pós-formação é de administração de empresas, então eu estou super por fora desses temas, mas eu fiquei impressionado de como que ele é discutível, sabe? Muita coisa discutível, eu discordei de muita coisa, minhas ideias são bem diferentes do que está sendo propondo aí, e já vi que as minhas discussões também são reproduzidas em outros locais, né? Então eu acho que, meu Deus, que mudança teremos, e eu espero que essa votação que vai acontecer no Congresso tenha essa discussão, porque nós chegamos até esse ponto, Laura. E o que eu vejo entre os nossos colegas e nas faculdades, onde eu dou aula, onde eu palestro, que não se sabe isso que está acontecendo, todo esse momento de atualização do Código Civil e esse momento tão importante com temas tão profundos como esse, sabe? E eu vejo que a discussão ainda é muito pequena para algo tão importante. Eu espero que quando isso seja votado no Congresso, a gente tenha audiências públicas, a gente tenha um debate para que os políticos que vão votar possam ser influenciados por seus eleitores, né? Porque É. é profundo, tipo, profundo demais, sabe? Mas assim, Laura, agradeço imensamente esse tempo que tu dedicou aí para o IARGS e para os advogados, acima de tudo, né? Acho que parte do que a gente está fazendo é exatamente isso, dando conhecimento dessas coisas que estão acontecendo em nível de atualização do Código Civil para os nossos colegas, né? Então, eu te agradeço demais, assim, de uma utilidade muito grande, sabe? Dedicar um pouco mais de uma hora aí da tarde, da tua tarde para os colegas é realmente muito importante. E vou abusar um pouquinho da tua paciência e vou te pedir que venha em outras conversas, trazer mais temas ou aprofundar algum desses temas que tu trouxeste, porque é uma nova faceta do direito de família para quem advoga com direito de família, e eu acho que talvez metade das conversas que a gente tenha tido até agora disseram respeito ao direito de família e ao direito das sucessões. Isso é uma coisa que eu aprendi com essas conversas no IARG. Como é grande a advocacia especializada em direito de família e sucessões. Muito maior que a minha advocacia de contratos, né? Muito É, maior mesmo, né? Então isso é realmente de uma importância gigantesca se tu puder despender aí mês que vem ou no outro, não precisa ser logo, mas se tu puder despender um pouquinho mais do teu tempo para nós. com certeza, fica aceito já o convite, a gente vai pensando e vai elaborando, e tem muita coisa aqui que a gente pode trabalhar com mais profundidade. E realmente, assim, o universo do direito de família, o universo sucessório, ele é gigantesco hoje, né? Gigantesco. E não existe mais aquela situação de que, eu faço trabalho com outra área e também faço direito de família, né? Não, porque a gente saiu de uma estrutura que era muito patrimonial e patriarcal, que era mais, entre aspas, posta e fácil, né? Para uma situação totalmente afetiva, relacional e social. Então, hoje, o universo dentro do direito de família e o campo que nós temos e as situações que estão eclodindo são tantas que ou tu realmente conhece o direito de família, sucessório, em decorrência, ou tu não consegue compreender muitas vezes a extensão de um processo, né, do direito de família. Os nuances todos, né? Meu Deus do É, céu. Cada vez mais a gente vive uma sociedade dos especialistas, né? Eu acho que é isso que tu veio nos mostrar hoje. exatamente, cada vez mais. Obrigado, Laura. Então tá, vou te esperar e vamos adiante. Muito obrigado, um ótimo resto de semana. Aproveitar para dizer que amanhã nós vamos ter ali um simpósio na ESA, amanhã, dia 23, de função social do contrato, que eu sou organizador. Né, ainda dá tempo de se inscrever. Convido alguns amigos aí para a gente estar junto. Já passamos de 400 inscritos. Que Vai bacana, ser pode bem deixar. legal. Parabéns.
divulga para mim, a gente tem ainda umas 6 horas de inscrições. Ah, maravilha! Parabéns, Muito sucesso, obrigado, abençoe. Laura. Um beijo, tchau, tchau. Agradeço. Um beijão.